Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, galera. Tô com o estômago aqui embrulhado, enojado com o comentário desse cara aí que a máscara caiu, né? Que se chama Wagner Love. Vamos falar sobre esse assunto. A gente vai falar também sobre Matheus França, né? O pessoal acha que a gente está mendigando, porque oferecer quase 80 milhões para comprar o Matheus França, isso é uma piada, é um tapa na cara do Flamengo. Em relação ao Gabigol, Sevilha queria, a princípio, o Gabigol, mas não vai passar de apenas um desejo do Sevilha, porque eles têm outras prioridades para botar ali dentro de campo. Em relação a Bandeirantes, Casa Nova do Campeonato Carioca em 2023, a Band ganhou em relação ao direito de transmissão. Sobre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os campeonatos da CBF, acréscimos bem grandes para esse ano de 2023, é o que garante o presidente ali da comissão de arbitragem da CBF, falando sobre aquele problema do Banco Central. O Flamengo resolveu e vai botar a princípio no ano de 2023 em torno de 150 milhões de reais no bolso. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, martelo batido em relação à transmissão dos jogos do Campeonato Carioca para esse ano de 2023. Após uma disputa acirrada entre ESPN, Bandeirantes, que é a Band, né, e também o SBT, quem venceu essa disputa foi a Band. A Band, a partir de 2023, vai transmitir o Campeonato Carioca, 28 partidas, jogos quarta e quinta, e sábado e domingo. Elas vão escolher ali na grade e vão transmitir nesses dias os jogos de futebol. Isso me deixa feliz porque é uma TV aberta, né? Em 2020 a gente tinha Globo, mas como o Flamengo saiu ali do esquema para a Globo poder transmitir, a Globo achou que não valia a pena transmitir sem o Flamengo. Então rompeu o contrato com os outros clubes aqui do Campeonato Carioca. Em 2021 e 2022 foi a Record a emissora que transmitiu. E agora para esse ano de 2023, conforme vocês já sabem, é a Band. Queria muito saber a opinião de vocês. Eu lembro que quando eu era pequeno, a Band era o sinônimo de esporte em relação à televisão, era a Bandeirantes. E hoje em dia caiu muito em relação ao esporte na Band. Mas agora ela dá um respiro aí com a transmissão do Campeonato Carioca. E aí, gostou, não gostou? Por favor, sua opinião é muito importante, coloque ela aqui nos comentários. Agora eu vou falar um assunto muito chato que me deixou profundamente decepcionado em relação a esse cara aí chamado Wagner Love. Um cara que quando jogou no time do Flamengo, a torcida sempre apoiou. Quem é da época do Orkut, se você se lembra, coloca aqui nos comentários. Todo mundo mudou a foto de perfil, colocou lá as trancinhas do Wagner Love. Torcida rubro-negra sempre carregou esse cara no colo, sempre cuidou muito bem do time inteiro. E o Wagner Love não foi exceção. Nunca a torcida fez uma covardia com você, Wagner Love, que tá fazendo covardia com a nossa torcida. Sacanagem que você fez. Para quem não sabe, ele foi num podcast chamado Tapa na Cara e quando foi perguntado sobre 87, começou a rir ironicamente, falando que a justiça já decidiu, e se a justiça já decidiu e tal e coisa. Falou que a torcida do Flamengo só apoia o time quando o time está ganhando. Pra quê, rapaz? Pra que você atacar a torcida do Flamengo falando mentiras, mentiras? E isso porque o Flamengo venceu dentro de campo a Copa União, que representava o Campeonato Brasileiro, de 1987. A CBF nem iria organizar o campeonato desse ano, de 87. E aí depois, né, que o Clube dos 13 conseguiu fazer um campeonato espetacular, considerado um dos melhores campeonatos brasileiros de todos os tempos, que foi em 87, aí você vem com essa piada aí, que você sabe que a gente ganhou dentro de campo. Falar que a nossa torcida só apoia quando está ganhando, você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Aquele jogo que a gente perdeu, se eu não me engano, foi 4-2 para o Universidade Católica, Universidade do Chile, dentro do Maracanã. Eu estava lá, a torcida estava apoiando até o final. A torcida do Flamengo foi até o Chile apoiar. E você fala que a torcida só apoia quando está ganhando. Eu só peguei um jogo de exemplo. Covardia sua. Sua máscara caiu. Muito feio isso, cara.
Muito feio isso. Queria muito saber a opinião de vocês. Que decepção, me embrulhou o estômago esse comentário aí do Wagner Love. Que nojo, rapaz. Que você não passe nunca mais perto da Gávea. Porque a torcida do Flamengo, a princípio, não quer te ver nem pintado de ouro. Por favor, coloque a sua opinião aqui nos comentários. Tá enojado ou não tá enojado? Lembram da época do Orkut ou não lembram da época do Orkut que todo mundo mudou a foto de perfil para apoiar esse canalha aí? E agora a gente vai falar de uma das principais joias que a gente tem no time, que é o Matheus França, que desperta a vontade de quase todos os times da Europa de contratá-lo, mas querer não é poder, mesmo que chegue com uma proposta de quase 80 milhões de reais, que foi o caso do Matheus França. Bayer Leverkusen fez essa proposta, 14 milhões de euros, dá em torno de 76, 77 milhões de reais. E o que o Flamengo fez? Qual foi a atitude do mais querido do Brasil, já que a gente não vive mais com o pires na mão, querendo ali dinheiro a qualquer custo. Isso porque desde 2013 o Bandeira entrou e agora com a gestão do Landim a gente continua muito bem financeiramente. Antigamente a gente teria que vender por esse valor, mas hoje em dia a gente não precisa mais. Então, segundo o Vene Casagrande, o Flamengo recusou essa proposta aí de quase 80 milhões de reais pelo Matheus França, por uma joia, por um menino de 18 anos. Que eu também, se estivesse no lugar da diretoria do Flamengo, jamais negociaria ele por menos de 150 milhões de reais. Bota 150 milhões de reais na mesa pra gente começar a conversar. Para mim, seria isso no mínimo. E olha que 150 milhões de reais dá mais ou menos 30 milhões de euros. 30 milhões de dólares, mais ou menos. Então, já é um dinheiro aquém da multa do menino, porque a multa do menino é de 100 milhões de reais. Gostei muito da atitude do Flamengo. Se vier uma proposta irrecusável, beleza. Mas 75, 78 milhões de reais por um moleque que eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai estar arrebentando, assim como o Vinícius Júnior, assim como o Paquetá, para mim tá de bom tamanho o Flamengo falar não. Vocês começariam a conversar para poder liberar o Matheus França por quanto no mínimo? Bota a sua opinião aqui embaixo no vídeo para a gente fazer aquela resenha esperta. E a gente vai ter uma novidade nesse Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil, nos jogos organizados pela CBF nesse ano de 2023. Segundo o presidente da comissão de arbitragem da CBF, que é o Wilson Seneme, o Brasil vai ter os mesmos moldes que foram usados na Copa do Mundo desse ano de 2022, que é o tempo de acréscimo quase infinito, bastante tempo de acréscimo, né? Se antigamente a arbitragem dava burocráticos 3, 4, 5 minutos, a gente viu uma tendência diferente na Copa do Mundo. 8 minutos, 9, 10 minutos de acréscimo. E isso o próprio Wilson Seneme deu a entrevista aí na Rádio Tatiaia e falou, devido não só às grandes paralisações durante o jogo, mas o tiro de meta demorado, o lateral demorado, o escanteio demorado, a falta demorada, que é a famosa cera, né? No Brasil já deu uma melhorada nesse ano de 2022 e a tendência é que esse ano de 2023 a gente tenha bastante acréscimo para fazer jus também a quem está dentro de campo lutando para ganhar o jogo. Porque às vezes a gente está jogando contra um time, aí o time faz 1-0 e só fica caindo dentro de campo. O juiz chega lá e dá 3 minutos. É covardia com o time que está desfavorecido em relação ao tempo. Então, gostei dessa atitude da CBF. Tomara que sirva para todos os campeonatos, porque o que não dá é para os times fazerem cera e terem vantagem em relação a isso. Queria muito saber a sua opinião, por favor, coloca nos comentários se realmente é válida esses acréscimos aí, igual foi na Copa do Mundo, ou se isso é uma coisa ali que vocês não implementariam no futebol brasileiro. E nação rubro-negra, falando agora sobre o caso do Gabigol, né? A torcida do Flamengo estava ressabiada em relação à possibilidade dele ir para o Sevilha. Técnico do Sevilha, todo mundo sabe que é o Jorge Sampaoli, e o Jorge Sampaoli é fã do futebol do Gabigol. Há um tempo atrás pintou a notícia de que o Sevilha ia vir com força para tentar a contratação desse jogador. Mas segundo o mundo desportivo, o interesse do Sevilha no Gabigol vai continuar somente no interesse. E isso por causa da parte financeira. Eles sabem que para tirar o Gabigol do time do Flamengo, eles teriam que gastar mais ou menos em torno ali de 170 milhões a 200 milhões de reais para poder tirar o Gabigol do Mengão. Tá? Porque a multa dele gira em torno de 30 milhões de euros. 40 milhões de euros mais ou menos. E isso é um valor muito grande. O Flamengo se protege diante da multa. Mas o Gabigol está feliz aqui no time do Flamengo, né? O Sevilha viu, segundo o mundo desportivo, que teria que fazer contratações em outras posições, que a prioridade não seria a posição do Gabigol. E isso me deixa bastante aliviado e com certeza vocês também, né?
a maioria da torcida do Flamengo gosta muito, tem ali o Gabigol como um ídolo, tá? Depois a gente vê tantos centroavantes ruins durante a década de 90, a década de 2000. A gente tem um Gabigol no time, é realmente um privilégio. E esse privilégio, a princípio, vai continuar por muito tempo. E nação, agora o martelo realmente está batido. Flamengo vai economizar em torno de 150 milhões de reais em relação ao Banco Central. Vocês lembram que o Flamengo tinha ganho no STF há um tempo atrás uma importante vantagem em relação a essa situação do Banco Central, que dava conta de que o Flamengo tinha burlado impostos ali, não tinha repassado dinheiro corretamente em relação a, principalmente, a transferência do Sávio, na época que Kleber Leite estava de frente, era presidente do time do Flamengo, do clube do Flamengo. Em relação a isso, o Flamengo já tinha dado um importante passo e agora o Flamengo conseguiu realmente fechar um acordo com o Banco Central. O Flamengo, em vez de ter que pagar 135 milhões, 150 milhões em relação a isso, o Flamengo fechou um acordo para pagar apenas 25 milhões de reais. Desses 25 milhões de reais vão ser divididos aí em 60 parcelas de 202 mil reais. E isso porque o Flamengo já tinha pago 13 milhões. Então, no total, a gente só vai ter que desembolsar mais 12 milhões de reais. Isso estava travando as nossas negociações. Já nesse começo do ano de 2021, de 2022, travou bastante as negociações. Depois que a gente conseguiu essa vitória na STF, a gente conseguiu ir mais aliviado para o mercado e fazer contratações na janela do meio do ano. Por isso que a janela do meio do ano bombou no time rubro-negro. E agora a gente tendo a certeza de que esses 150 milhões vão se reverter para o Flamengo. E isso porque o Flamengo conseguiu a liberação de 44 apartamentos no Morro da Viúva. Apartamentos de luxo, avaliados mais ou menos em 3 milhões de reais cada um. Flamengo, vendendo esses apartamentos, coloca no bolso em torno de 150 milhões de reais. Então uma coisa que a gente poderia ter um prejuízo gigantesco se reverteu num lucro gigante que a gente vai ter conseguindo fazer a venda desses apartamentos. E isso, lógico, vai se reverter a reforços no time para esse ano de 2023.